Olá, olá, boa tarde, sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Eu sou Bárbara Vilaverde e eu sempre trago aqui conteúdos de coisas que eu estudo, que eu vejo, que tocam meu coração e eu desejo compartilhar para que talvez faça sentido também para você e ajude no teu desenvolvimento pessoal ou algo nesse sentido. Hoje eu desejo aqui falar sobre esperança. Eu até mais cedo escrevi lá no meu Substack uma news, né, sobre esse tema e porque ontem esse assunto pegou bastante em mim. Eu estou lendo o livro Trilhando o Caminho do Artista, da Julia Cameron. Ele é uma continuação do livro do Caminho do Artista, aquele que eu já falei aqui várias vezes, né, que é um livro de desbloqueio criativo. E nesse livro, Trilhando o Caminho do Artista, ela traz como se fosse uma continuidade deste tema. E ontem eu li isso no livro falando sobre esperança. E aí uma das frases que o livro trouxe dizia mais ou menos assim, né? Porque eu tenho esperança, eu oro. E aí eu fiquei bem reflexiva sobre isso, né? Se essa ordem estava realmente correta, né? Se não era primeiro eu faço uma oração e depois eu tenho esperança que aquilo vai se concretizar na minha vida. E no livro, a Júlia vai trazendo relatos dela e de outras pessoas, falando que primeiro, né, fazem, tem um processo de esperança para depois a oração. E aquilo fez sentido de certa forma para mim, né? Porque primeiro eles realmente têm esperança que aquilo seja possível acontecer na vida deles, né? Daquele desejo, aquela aquela vontade, aquela questão, para depois eles rezarem por aquilo. Né? Depois que eles realmente esperam que seja possível aquilo acontecer na vida deles, eles rezam para que aquilo de fato, né, se concretize. Aí eles rezam, né, eles externalizam. E aí eu entendi que essa ordem talvez faça sentido, né? Primeiro, antes de eu ir lá fazer minha oração, eu preciso ter esperança de que algo melhor é possível acontecer na minha vida, de que aquilo, as coisas que eu desejo realmente são possíveis de eu receber, né? Que aquelas questões que eu tenho sejam possíveis serem colocadas de uma forma melhor. E e aí então, né, depois desse processo de esperar, né, de ter esperança por algo melhor, eu me coloco em oração. E aí eu traduzo em palavras, eu verbalizo, eu coloco, né, como se eu processasse aquilo dentro de mim, então eu colocasse aquilo em direção, entregasse ao alto, entregasse ao divino, entregasse ao sagrado, e aquilo pudesse, de certa forma, ser entregue para algo maior, para algo além de mim, além das minhas forças e das minhas capacidades. E aí, claro, né, depois desse processo de que eu entrego ao alto, aí eu confio de que isso está na melhor mão possível, né? Que está em um lugar que vai muito além do que às vezes é a minha sabedoria e daquelas coisas que eu tenho capacidade de entender. Então, esse lugar da esperança é um lugar onde a gente realmente espera que é possível ser diferente, onde a gente realmente acredita que os sonhos que a gente tem dentro do nosso coração vieram de Deus e que se Deus colocou dentro do nosso coração é porque a gente é capaz de olhar para aquilo, de receber aquilo, de ter aquilo na nossa vida, né? Então, é, às vezes a gente não se coloca nesse lugar de ser capaz de é, receber algo divino, de que é possível ter uma vida melhor, que é possível a gente se conectar de uma forma melhor. Às vezes a gente perdeu a esperança na vida, perdeu a esperança de que as coisas podem acontecer de forma diferente, perdeu a esperança de que a gente pode ter um relacionamento melhor, que a gente pode ter um emprego melhor, que a gente pode ter uma condição financeira melhor, que a gente pode ter uma casa melhor, que a gente pode agir melhor nas circunstâncias, que a gente pode ter uma atitude diferente, que a gente pode enxergar a vida diferente e que a gente pode construir a nossa rotina de uma maneira diferente. Às vezes a gente perde essa esperança, né? Quantas vezes eu converso às vezes com pessoas de 50 anos que já não têm mais esperança de nada diferente possa acontecer na vida.
E se a gente for olhar, né, a nossa expectativa de vida atual, temos quase o quê? 80 anos, né, de expectativa de vida. Então, essa pessoa de 50 tem pelo menos mais 30 anos para viver sem esperança de que as coisas vão ser diferentes, sem esperança de que podem ser melhores. Eu costumo dizer, né, que quando a gente é jovem, a gente tem muito essa ânsia, né, de que tudo pode ser transformador e que pena, né, que essa energia não dure, né, por mais tempo, em muitos casos, né, que a gente esqueça que um dia a gente teve esse fogo de mudar, de transformar, de acreditar, de ter esperança na nossa vida, nas nossas capacidades e também na humanidade, também na sociedade que a gente vive. Então, este lugar, né, que a gente perdeu a esperança, ele é um lugar onde vai nos trazendo, às vezes, tristeza, desânimo, falta de vontade de viver, e isso vai criando cada vez mais uma vida, talvez sem graça, uma vida triste, uma vida cheia de problemas, do que é assim mesmo, assim foi, e a gente não tem esperança de algo melhor. Então, mesmo neste lugar, né, eu duvido que não tenha aí sonhos, que não tenham desejos, que não tenham coisas grandiosas que às vezes a gente olha e pensa, meu Deus, como que isso vai ser possível na minha vida? Se a gente tiver esperança, vai ser possível, sim. Eu digo isso, né, porque quem me acompanha aqui sabe, eu estava na Austrália até pouco tempo e eu sempre tive esse sonho de viajar desde que eu me conheço por gente. E eu me lembro que quando eu era pequena, assim, eu não vim de uma família com condições financeiras que pudesse me proporcionar um intercâmbio. Então eu lembro que eu olhava para minha vida e pensava, meu Deus, como que isso vai ser possível? Como que Deus coloca no meu coração um sonho grande para mim, enorme desses, sendo que não tem a menor chance disso acontecer, sendo que não tem a menor chance disso ser possível. E graças a Deus, fruto de bastante trabalho, bastante dedicação, foi possível. Morei 3 anos fora, estou de volta no Brasil agora. Então, é neste lugar, né, que eu falo sobre esperança. E que sonhos mais grandiosos a gente tem, às vezes de algo para a gente adquirir, às vezes de algo para acontecer nas nossas carreiras, às vezes uma mudança drástica no nosso relacionamento. Às vezes a gente está tão acostumada a se relacionar com os nossos companheiros e com as nossas companheiras de uma forma tão rasa, sem amor, sem alegria. Como poderia ser diferente essa relação, né? Será que a gente consegue ter mais esperança nas relações afetivas que a gente tem, mais esperança no trabalho que a gente desenvolve, esperança nas nossas capacidades de administrar as nossas finanças e de se relacionar tanto com o dinheiro, com as pessoas de uma forma melhor? Então, o meu convite aqui hoje é que a gente olhe para a esperança num lugar de carinho, num lugar de amor, e que a gente se conecte com o nosso íntimo. O que, que de fato eu tenho esperança que possa acontecer na minha vida? O que, que eu já tive de esperança e talvez eu desisti há um tempo atrás e agora não estou conseguindo olhar para isso? Onde está aqui dentro de mim essa esperança de fazer algo diferente, algo maior que eu ainda não considerei? E a gente se conectar, e aí a gente resolver, né, essas questões e esperar outras coisas, né, realmente ter esperança de algumas mudanças e aí depois orar, né, pegar tudo isso e entregar ao alto, entregar para um divino que cuide das nossas esperanças junto com a gente, né, que a gente não se sinta trabalhando sozinhos e que a gente confie que pode sim ter uma nova fase, uma nova mudança e que o universo vai trazendo as ferramentas para que a gente possa transpor esses desafios que a gente está vivendo. Então fica esse meu convite. Obrigada por me ouvir até aqui e até a próxima.